Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos iniciar o nosso trabalho desta terça-feira e hoje a nossa irmã Carmen, que vai trazer a mensagem da noite para nós. A gente agradece ela desde já e agradecemos aos bons espíritos, aos mentores da casa, que já prepararam esse ambiente desde cedo para nos receber. Pedimos a eles, humildemente, que nos auxiliem na compreensão da mensagem que nos será transmitida. Pedimos também que ilumine a nossa irmã na transmissão dessa mensagem. Agradecemos, portanto, a eles, agradecemos aos bons espíritos, aos espíritos superiores, agradecemos a Maria de Nazaré, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, e juntos com os bons espíritos, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Criador e agradecemos mais esse dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Obrigado. Boa noite a todos, a paz de Jesus a todos. O tema que eu escolhi hoje é a maturidade espiritual. E o texto que eu usei como base para essa reflexão está no livro Bênção de Paz, de Emmanuel, e se chama Madureza Espiritual, justamente. E aí ele começa o texto refletindo sobre um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o capítulo 13, versículo 11. E lá Paulo disse assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E aí Emmanuel começa esclarecendo que antes de nós termos o conhecimento da doutrina espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida. Quer dizer, entenda tudo mais ou menos trocado, né? Subvertendo os valores. Mas, depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, né, que é esclarecido pela doutrina espírita, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da vida. Porque a gente sabe que o espiritismo, ele retoma o cristianismo na sua forma mais pura, mais essencial. E aí ele continua: e é por isso, e é por esse motivo que o espírita cristão. E aí ele dá 2 pontos e começa uma série de afirmações de como o espírita cristão se comporta. Então ele começa: age sem apego, progride sem soberba ou sem altivez, né? Sem se achar o cara, né? Só porque está conseguindo algum progressozinho espiritual. Ama sem egoísmo, serve o próximo sem recompensa, né? Sem pensar no que vai acontecer com aquilo depois. Auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, esclarece sem azedume, perdoa sem condição, quer dizer, eu só te perdoo se tal, tal, tal.
espera sem ociosidade, quer dizer, sem ficar parado, espera, mas agindo. Corrige sem censura, observa sem malícia, socorre sem barulho, age sem temeridade, sem medo, colabora sem constrangimento, constrói sem alarde, confia sem presunção, administra sem imposição e obedece sem servilismo, né? Obedece, mas sem se humilhar. E aí a gente fica pensando, nossa, mas será que a gente já está conseguindo tudo isso, né? É óbvio que não, né? Todos nós temos aqui dessa série aqui, acho que quase tudo, devendo ainda, né? Na verdade, Emmanuel foi muito generoso aqui, né? Quando ele diz que o espírita já faz tudo isso, né? Nós, com certeza, ainda não fazemos tudo isso. Devemos ter tudo isso como objetivo, né? Obviamente. E aí ele continua: o espírita cristão, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículo das ideias que abraça. É interessante que Emmanuel faz umas frases que de vez em quando a gente tem que pensar, ler de novo. Não, mas espera aí, o que ele quis dizer com isso? Olha só, o espírita cristão, onde esteja e com quem esteja, né, até aí tudo bem, sabe que as suas convicções são veículos da ideia que abraça. Isso significa que nós, cada um de nós, somos propaganda viva do Espiritismo. Então, a nossa atitude, a nossa postura diante da vida e diante das pessoas e diante das circunstâncias vai mostrar o que é o Espiritismo. Então, se a gente for bem, se a gente fizer coisas boas, a pessoa vai pensar bem do Espiritismo. Se a gente pisar na bola, vai falar, olha lá, ó, espírita fazendo isso. Oi, acho que não precisa. E aí ele continua, e seleciona suas próprias atitudes perante o mundo e a vida. Então, é isso que eu estou falando, quer dizer, a gente, como espírita, carrega também uma responsabilidade de mostrar ao mundo e mostrar às outras pessoas, inclusive e principalmente às pessoas que não conhecem o Espiritismo, o que é ser espírita. Consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, que é justamente isso que a gente está, é o foco do nosso estudo hoje, se pode fazer o que quer. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, a gente pode fazer o que quer, mas somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. A gente pode tudo, mas a gente só acerta quando faz aquilo que deve. E aí isso leva a outra frase de Paulo, também na primeira carta aos Coríntios, lá no versículo 12 do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É interessante porque no Espiritismo a gente não tem a noção do pecado. A gente pode tudo, só que tudo tem consequência. E, consequentemente, então, nem tudo está certo, nem tudo convém, mas tudo pode. E aí, quando a gente vê o quanto nós estamos longe dessa lista toda, né, que Emmanuel nos convoca a realizar, né, perante a vida e perante as situações, e aí a gente fica se perguntando, mas por que nós estamos tão longe desse ideal, né? Considerando tudo isso que nós deveríamos já estar fazendo. Por quê? Por que a gente está longe disso?
E aí é que entra um outro texto, que também é de Emmanuel e que está em outro livro. Está no livro Missionários da Luz, no prefácio. É interessante porque os livros da doutrina espírita, até os prefácios são riquíssimos. E o prefácio desse livro Missionário da Luz, ele aborda justamente essa questão da maturidade, porque ele nos compara a crianças. Então, ele fala assim, ele cita uma roda de crianças que está ouvindo uma história, né? Então, o adulto está contando uma história para as crianças. E aí ele diz, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas e gênios e a descrição de palácios e florestas encantadas, as crianças escutam atentas, com alegria e expectativa. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, falando nas realidades educativas, então, quando começa a extrair daquela história fantasiosa um ensinamento moral, né? Uma questão mais séria, né? De postura diante da vida e de atitudes, o que acontece? A mente infantil se retrai, contrafeita e cansada. Acha chato, né? Em outras palavras, acha aquela história muito chata, para usar um termo bem usado pelas crianças. E por quê? Porque a criança não compreende a promessa da vida futura com trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros, né, novinhos, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, apreciam o menor esforço, não entendem o labor divino da perfeição eterna. Quer dizer, que a gente tem que trabalhar bastante, né? E por isso afastam-se do ensinamento real, admirados e espantados. Ah, está muito chato isso, vou embora. E aí vem uma frase que eu achei linda. A criança, tudo bem, acha chato e vai embora. E não ouve mais a história, abandona a história. E aí, olha essa frase. A vida, porém, a vida, espera-os com suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Então, pode achar chato, pode largar a história no meio do caminho, mas, né, a curva da estrada da vida vai te pegar. É só deixar o tempo passar, né? Que a pessoa vai começar a cair em si e a criança vai começar a amadurecer à força dos acontecimentos, né? Dos sofrimentos. E aí Emmanuel, então, compara a nossa trajetória como um espírito imortal com essas crianças. Então, ele diz que nós apresentamos esse mesmo padrão de comportamento diante da doutrina espírita. Ele diz o seguinte: enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, ampliando as esperanças humanas, todos os companheiros encarnados, quer dizer, todos, ele fala todos, ouvem estáticos e venturosos, né? Então, quando a gente vê um filme como Nosso Lar, vê aquela parte bonita, né? Aquele pessoal naquele gramado, né? Aquela confraternização, é tudo tão lindo, né? É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando em trabalho, esforço próprio, responsabilidade pessoal, luta edificante, estudo necessário, autoaperfeiçoamento, ou, em outras palavras, a tão famosa reforma íntima.
Aí o que acontece? Não ocultam a desagradável impressão. Acha chato também. Contrariamente às suposições iniciais, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não veem acontecimentos milagrosos, nem a paz e a plenitude repousante, né? Então, aquele paraíso de contemplação e de paz eterna, ou sono eterno, ou o que seja. Ao invés do paraíso, sentem-se dentro de uma, olha o termo que ele usa, oficina incansável. O que é uma oficina? É um local de trabalho duro, pesado, incansável ainda, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo. Então, é aquela coisa, não basta dizer Senhor, Senhor, tem que trabalhar. E sim à custa de si mesmo, à custa do seu burilamento, do seu aperfeiçoamento, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então, quando a pessoa se conscientiza que ela é a responsável pela sua derrota ou pela sua vitória, isso é um amadurecimento, é passar para um outro patamar, né? Diferente da criança que quer tudo fácil. É preciso perceber a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do eterno, sem falsos julgamentos. É necessário compreender que as praias da beleza divina e os palácios encantados da paz realmente esperam por nós, realmente existem, né? As belezas, os palácios, aquela paz, aquilo tudo existe, sim. Em outros continentes vibratórios do universo, mas, aí que vem o mas, reconhecendo que nos compete suar e lutar, são os termos que ele usa, suar e lutar. Nas experiências humanas, com esforço por se aprimorar, para alcançar esse estado de paz. Porém, a maioria de nós se espanta e tenta o recuo. É a criança que abandona e acha tudo chato. Porque pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Eu creio e fiz minha parte. E aí eu lembrei de uma personagem do livro Nosso Lar, quando o André Luiz começa a trabalhar na sessão de recepção das pessoas que estão chegando, né, das regiões inferiores ou que recém desencarnaram, eles recebem lá uma senhora que fazia aproximadamente 50 anos que estava no umbral, porque ela tinha sido uma fazendeira, dona de terras e de escravos, e tratava mal, né, os seus, entre aspas, funcionários, né, os seus escravos. E ela estava muito indignada pelo tratamento que ela tinha recebido até então, porque ela tinha deixado um dinheiro, quando ela morresse, né, no testamento, tinha lá um dinheiro para rezar missas em intenção da alma dela. E ela, então, estava reclamando, como que me trataram desse jeito? E aí ainda ela comenta, eu acho que eles gastaram o dinheiro e não deram para a igreja rezar as missas. Então, ela realmente acreditava que apenas aquele formalismo ou aquela crença ia resolver, quando, na verdade, o nosso burilamento espiritual é como ele diz aqui, é preciso suar e lutar. A gente tem que se esforçar para melhorar. E aí ele continua, ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A lei continua lá. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal. Ele usa 2 vezes esse símbolo, né, da paciência de mãe. No mesmo texto, ele usa 2 vezes.
E aí, gente, como a gente não alcançou tudo isso daqui, né, essa lista enorme que ele fala que a gente tem que ser bom, será que então nós não somos espíritas? Será que para ser espírita precisa tudo isso? E aí vem uma questão, na verdade um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, e é um texto que se chama Os Bons Espíritas. E aí eles dizem, os espíritos dizem, né? O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Não tem novidade nenhuma, é tudo de acordo com o Evangelho de Jesus. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática. Como é que tudo funciona, o porquê das coisas. Parece que voltou. E aí tem aquela frase que nós já ouvimos muitas vezes, está justamente dentro desse texto, Os Bons Espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam para domar as suas más inclinações. Então, do verdadeiro espírita não se pede perfeição. Então, aquela lista toda que eu li é um ideal. Aí tem uma pergunta lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 909. Poderia a pessoa, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? É justamente isso que eles estão perguntando, que Kardec perguntou aos espíritos, né? A gente pode vencer? E aí a resposta é meio desconcertante para nós. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, aqui é importante a gente fazer uma diferença entre querer e ter vontade, aquela vontade como uma mola propulsora, como realmente uma energia que vem de dentro do ser. É como, por exemplo, eu preciso emagrecer, eu queria tanto perder 10 quilos. Então, eu queria. A vontade é essa vontade lá dentro que eu estou falando, essa força mesmo. É a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da vida mental. Então, pensa bem como não é forte esse negócio, porque a vida mental é que governa tudo, a gente sabe disso, inclusive a saúde física. E a vontade governa todos os setores da vida mental. Foi concedida pela divina providência como auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Essa é mais uma daquelas frases que a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho para conseguir entender. O que ele está dizendo? Uma auréola luminosa, quer dizer, é a cereja do bolo, digamos assim, né? Para falar mais claramente. Depois da laboriosa, quer dizer, trabalhosa, e multimilenária, quer dizer, que levou milhares de anos, viagem do ser, quer dizer, do nosso eu, pelas províncias obscuras do instinto. Isso significa que a nossa vontade ela é colocada depois que a gente passou pelos estágios mais primitivos da vida, né? Lembrando que a vida é uma evolução. Lembra daquela outra frase, do átomo ao arcanjo? Então, nós já passamos por muitas etapas. E naquelas etapas inferiores, nós éramos regulados pelo instinto. Hoje, nós temos a razão. E o coroamento da razão, da mente, é a vontade.
Para considerar-lhe a importância, né, da vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, mostrando então que realmente ela é a nossa mola, o nosso motor, né? A nossa vontade, aquela lá interna que às vezes a gente nem consegue perceber, às vezes ela está lá no inconsciente. Mas nós não temos vontade perseverante. Nós clamamos por luz divina, né? Ai, Jesus, me ajuda. Entretanto, receamos abandonar as sombras, né? Aquela coisa, eu quero emagrecer, mas quero comer. Então, a gente quer a luz divina, mas receia abandonar as sombras. Suspiramos pela melhoria das condições em que estamos, mas detestamos a própria renovação, né? Pelo trabalho que dá, pelo esforço que dá. E aí eu volto àquela frase, né, para concluir. Mas se ainda, aquela frase da mãe lá, mas se ainda não alcançamos a condição de exercer plenamente a nossa vontade, que a gente ainda não consegue, a vida nos espera com as suas leis imutáveis e nos revela a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Do livro Aulas da Vida, psicografia de Chico Xavier, e esse texto se chama justamente Maturidade. E esse texto, na verdade, ele era meio que um desafio, né, justamente dessas qualidades todas que o espírita deve ter, mas eu transformei esse desafio num pedido para que Jesus nos dê força, para que a gente faça essa luta, né, essa luta, e possamos exercer a nossa vontade no nosso aprimoramento. Então, se vocês quiserem se recolher, né, fechar os olhos para a gente sentir melhor a oração. Senhor Jesus, rogamos amparo para que, apoiados nos teus ensinamentos e com auxílio dos nossos espíritos protetores, nós tenhamos forças para prestar serviço sem perguntar se a criatura está precisando. Auxiliar nas boas obras, sem aguardar recompensa do próximo. Buscar a própria renovação, sem esperar que os outros regulem emoções e ideias pelo nosso coração ou pela nossa cabeça. Estudar os problemas da existência e da alma, sem que ninguém nos obrigue a isso. Amar, sem se preocupar se os outros nos amam. Reconhecer que a nossa liberdade unicamente é válida pelo dever que cumprimos. Esquecer o mal para valorizar o bem. Silenciar sobre assuntos que induzem à intranquilidade e ao pessimismo nosso ou dos outros, para que, agindo assim, consigamos atingir as faixas benditas da maturidade espiritual. Assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos pela atenção e pela oportunidade do trabalho.